Olá, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo bíblico teológico aqui no nosso canal. Eu sou o pastor Marcos e é sempre um prazer ter você por aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus. No vídeo de hoje estaremos dando continuidade ao nosso estudo sobre a matéria de pneumatologia, uma matéria que faz parte da disciplina da teologia sistemática. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu quero convidar você a estar curtindo o nosso vídeo. Deixa aqui abaixo o seu comentário dizendo o que você achou do conteúdo de hoje. Compartilhe o link desse vídeo para todos os seus amigos, para mais pessoas serem alcançadas e abençoadas pelo ensino da palavra de Deus. E é claro, se você ainda não é inscrito no nosso canal, quero convidar você a estar assinando o nosso canal agora mesmo, porque assim você vai estar fazendo um dos maiores investimentos na sua vida espiritual, porque eu sempre estou disponibilizando de forma gratuita para você todo o material bíblico teológico necessário para sua edificação espiritual em Cristo Jesus. Dito isso, vamos então para o conteúdo da nossa aula de hoje. O Espírito de Deus é santo no Antigo Testamento, mas não há doutrina do Espírito Santo como terceira pessoa da Trindade, como um ser divino e pessoal no Antigo Testamento. Porém, entretanto, essa maneira de expressão tem sido uma história ampla e variada na teologia cristã. E é necessário, meus irmãos, rever brevemente o significado da frase e procurar delinear a base bíblica para um entendimento da Trindade de Deus. Dizer que o Antigo Testamento não contém nenhuma doutrina do Espírito Santo como uma pessoa divina e distinta não implica que o Espírito Santo no Antigo Testamento seja uma força vaga e impessoal. Pelo contrário, o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Ele é Deus, e Deus no mais pleno sentido da palavra. E porque o Deus de Israel é um Deus pessoal, seu Espírito é investido com qualidades pessoais e envolvido nos atos pessoais, como a energia viva de um Deus pessoal. O Espírito envolve, governa, orienta, vivifica e move. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Salmos capítulo 139, versículo 7. Sugerindo que onde o Espírito de Deus está, ali ele está presente pessoalmente. O Espírito Santo de Deus foi afligido pela rebelião de Israel, conforme o que está escrito em Isaías, capítulo 63, versículo de número 10. Em vista desta linguagem personificada, a promessa de Jesus de que quando ele partisse deles, conforme está escrito em João, capítulo 16, versículo 7, o Pai enviaria outro Consolador, outro da mesma espécie, outro Consolador, Paracleto, o próprio Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 16 ao 28. Além disso, visto que ele tinha amizade com seus discípulos como uma pessoa, a implicação é que o Espírito Santo, que deverá tomar seu lugar, também deve ser uma pessoa como ele mesmo é. De outra maneira, meus irmãos, a promessa do Paracleto oferecia pouco conforto aos discípulos na contemplação da partida do seu Senhor. Não que eles teriam tido qualquer entendimento claro destas questões antes do Pentecostes, mas tendo sido introduzido este grande evento revelador, eles foram preparados para o que eles tinham aprendido da Escritura judaica e do próprio Senhor, para considerar o Espírito Santo não como a presença de Deus simplesmente, muito menos como alguma influência vaga.
mas como uma manifestação pessoal do próprio Deus. Por isso, Pedro poderia acusar Ananias de como uma manifestação pessoal de Deus. Por isso, Pedro poderia acusar Ananias de mentir ao Espírito Santo, que é o próprio Deus, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3 ao 4. Este lado da encarnação e Pentecostes, Pedro poderia usar o termo Espírito Santo como diferente tanto do Senhor ressuscitado, que tinha sido erguido diante deles aos céus, quanto do Pai, e cuja destra Jesus tinha sido exaltado, e de quem ele recebeu a promessa do Espírito Santo. Esta mesma distinção hipostática ou pessoal do Espírito aparece no pronunciamento de Paulo de uma bênção tripla sobre os coríntios: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14. A afirmação mais clara da Trindade no Novo Testamento é a incumbência do Senhor a seus discípulos para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Uma passagem concernente ao Espírito Santo, que apareceu amplamente no debate da igreja, está em João capítulo 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, o Paracleto, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Palavras do nosso Senhor Jesus. Pelo que diz respeito à doutrina da Trindade, esta passagem tem classicamente tido a apelação de estabelecer a doutrina da emanação do Espírito Santo. Como o Filho é gerado do Pai, assim a Igreja Universal confessa que o Espírito provém do Pai. Sob a influência de Agostinho, a Igreja Ocidental, tanto a católica romana como a protestante, confessa que ele também provém do Filho. Mas isso não é afirmado expressamente nas Escrituras. É importante deixar bastante claro isso aqui. Interpretando, meus irmãos, esse texto, deveria ser feita observação em duas frases aqui. Era o Paracleto que o Filho enviaria, e é o Espírito que provém do Pai. A primeira frase parece definitivamente referir-se ao envio do Espírito no Pentecostes em seu papel, ou ofício como santificador, visto que este envio do Espírito Santo, como o Paracleto, ainda era futuro na ocasião da declaração de Jesus. Ele usou o tempo futuro, referindo-se ao Espírito como alguém que eu enviarei. Na linguagem teológica técnica, essa é uma frase econômica, isto é, descreve a função do Espírito na economia da redenção. A segunda frase, que provém do Pai, descreve, por contraste, a natureza essencial do próprio Espírito Santo de Deus. Isto é, uma frase ontológica. O Espírito Santo é aquele que provém do Pai eternamente. Nem todos os estudiosos estão de acordo nesse último ponto. Isso eu reconheço. Alguns entenderiam a providência do Pai e o envio futuro pelo Filho, como ambos referindo-se à vinda do Espírito no Pentecostes. Nesse caso, pode ser sustentado que, a partir do fato claramente revelado de que o Espírito foi dado pelo Pai e pelo Filho à Igreja no Pentecostes, é correto descrever sua relação misteriosa intertrinitária ao Pai e ao Filho, de uma forma analógica
Portanto, a igreja fala da sua eterna emanação do Pai e do Filho, após a analogia da sua maneira de operar no mundo a partir do Pentecostes, da parte do Pai e do Filho. Hoje, meus irmãos, muitas igrejas caem em dois extremos. Alguns evangélicos priorizam uma relação cognitiva com Deus, sob o risco de transformar Deus num conceito abstrato ou ideia. Por outro lado, existem alguns pentecostais que enfatizam a experiência carismática proporcionada pelo Espírito Santo, sob o risco de tornar Deus uma fonte de energia e poder. Agora existe uma saída aqui para manter o equilíbrio, existe uma saída para este dilema. Não devemos, meus irmãos, fugir da doutrina da Trindade. E ela nos diz que o Espírito Santo também é Deus. O Espírito Santo não é uma força ativa de Deus. O Espírito Santo é Deus, e Deus no mais pleno sentido da palavra. Porque o Espírito Santo possui atributos divinos. O Espírito Santo, juntamente com o Pai e com o Filho, é adorado e glorificado. A divindade do Espírito Santo é demonstrada em sua plena igualdade com o Pai e com o Filho. Veja as seguintes fórmulas trinitarianas, por exemplo, a forma batismal, que está lá em Mateus capítulo 28, versículo 19. Ali nós percebemos o conceito da existência de três pessoas divinas e distintas que subsistem em total harmonia e igualdade em um único ser, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Paulo fala acerca dos dons espirituais, leia o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 6. Sobre a bênção apostólica, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Sobre as obras na salvação, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. E sobre a fé santíssima, Judas, versículo 20 ao 21. Repare, meus irmãos, na ordem diferente em que as pessoas aparecem. Nem sempre o Pai vem primeiro, depois o Filho e por último o Espírito Santo. Isso porque não há nenhum nível de inferioridade entre as pessoas divinas. O Pai não é maior do que o Filho e nem do que o Espírito Santo. O Espírito Santo é tanto Deus como o Pai e tanto Deus como o Filho. E aqui, meus queridos, eu abro um parênteses para transmitir algo que eu penso ser muito importante. Deve-se rejeitar a prática de enumerar as pessoas da Trindade, pois ainda que cada uma delas seja designada como uma, elas não se somam entre si. Muitas das vezes nós temos o costume de falar que o Pai é a primeira pessoa da divindade, o Filho é a segunda pessoa e o Espírito Santo é a terceira pessoa, mas não há nenhuma necessidade para a gente numerar as três pessoas da divindade. Isto porque não existe nenhum nível de inferioridade entre as três pessoas da divindade, porque as três pessoas, elas são três pessoas divinas e distintas que subsistem em total harmonia e igualdade. Subsistem em um único ser, em total harmonia e igualdade. Não existe hierarquia na divindade, não existe hierarquia na Trindade. Se por um lado afirmamos a plena igualdade, glória e louvor na eternidade, na história da salvação, vemos que existe uma subordinação da tarefa. Há que se fazer uma distinção entre a Trindade imanente e a Trindade econômica.
O Espírito é um ser pessoal, chamado de presença auxiliadora, da onde vem o termo grego parakletos. Ele tem atributos pessoais, inteligência, vontade, sentimentos, assim como fala, testifica, ordena, revela, luta, cria, intercede, vivifica os mortos e tem ciúme. Por isso, devemos ressaltar que o Espírito é distinto do seu poder. O Espírito Santo de Deus habitou em Jesus, atuando em seu nascimento, vida, morte e ressurreição. Atos capítulo 10, versículo 36 ao 43. Foi mediante o Espírito de santidade que Jesus foi declarado Filho de Deus com poder. Romanos capítulo 1, versículo 4. A primeira obra que Jesus realizou depois de sua exaltação à direita do Pai foi o envio do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8 ao 9. O Espírito, meus irmãos, é o Espírito de Cristo, no mesmo sentido que ele é o Espírito de Deus, que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. O Espírito Santo não é eternamente gerado, mas procede do Pai e do Filho. João capítulo 15, versículo 26. E esse é um dos elementos que o distingue das outras pessoas da divindade. Em virtude de o Espírito proceder do Pai e do Filho, ele é descrito como um ser pessoal que mantém com o Pai, com o Filho, a mais estreita relação possível. Existe uma frase do Agostinho de Hipona muito interessante e eu compartilho com você. O Pai é apenas o Pai do Filho e o Filho apenas o Filho do Pai. O Espírito, entretanto, é o Espírito tanto do Pai como do Filho, unindo-os em um vínculo de amor. Essa frase é do Agostinho de Hipona. E dessa unidade, meus irmãos, o Espírito Santo é enviado para prosseguir, aplicar e consumar a obra de Cristo Jesus na terra. O Espírito Santo age na criação como o doador da vida e como aquele que qualifica os homens para suas tarefas. Ele inspirou as Escrituras, chama os pecadores para o arrependimento, aplica os benefícios da salvação aos que creem no sacrifício vicário de Jesus, justificando-os, regenerando e santificando, e edifica a Igreja de Cristo Jesus. Se valorizamos, meus irmãos, o Espírito Santo, então nós teremos uma vida centrada em Deus. Necessitamos praticar o autoexame para distinguir entre o que procede do Espírito Santo e do nosso próprio espírito. Devemos lembrar também que o Espírito de Deus, que cria, liberta, reconcilia e renova, atua no que é comum e habitual, e através de quem quer que seja. Jesus partiu de Nazaré, na Galileia, quando todo o povo aglomerava-se para ouvir João. Lucas capítulo 3, versículo 21 a 22, Marcos capítulo 1, versículo 9 ao 11, vai nos confirmar este relato. É compreensível, meus irmãos, que o profeta João Batista inicialmente se recusava a batizar Jesus, porque sabia que era inferior a ele. Mateus capítulo 3, versículo 3 ao 17 nos confirma esta verdade. Quando, por ordem de Jesus, o batismo foi realizado, e Jesus assim mostrou-se solidário com o povo pecaminoso, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu na forma corpórea de uma pomba, e uma voz chamou Jesus de o Filho em quem Deus se comprazia.
Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Para João, essa foi uma experiência sobrenatural, grandiosa. Mais tarde ele conversou sobre isso com seus discípulos, acrescentando um outro elemento ao seu testemunho. Ele já tinha dito que a pessoa que viria depois dele existia antes dele mesmo, o próprio Deus. Mas quando Jesus mergulhou no Jordão e o Espírito Santo, em forma corpórea de uma pomba, desceu sobre Cristo, João recebeu um entendimento muito mais profundo. Ele agora chama Jesus de o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é maravilhoso. O Filho de Deus era o Cordeiro para o sacrifício que Deus providenciaria para anistia geral para pecadores que se arrependessem e crescem, conforme o que está escrito em João capítulo 1, versículo 29 ao 36. Depois que o Espírito Santo desceu, ficou imediatamente claro que seu caminho na terra seria marcado pelo sofrimento e pela tentação. Logo depois do batismo, o Espírito Santo levou Jesus diretamente ao deserto, justamente para que ele fosse tentado por Satanás como um ser humano impotente. Isso está em Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11 e também em Lucas capítulo 4, versículo 1 ao 13. Sabemos que nos sofrimentos do tempo presente, o Espírito nem sempre nos livra, mas nos ajuda na fraqueza. Romanos capítulo 8, versículo 18. A fé, meus irmãos, consiste em venerar um só Deus na Trindade e a Trindade na unidade, sem confundir as pessoas da divindade e sem dividir a substância. Pois uma é a pessoa do Pai, outra a pessoa do Filho, outra a pessoa do Espírito Santo, mas uma só é a divindade do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E nesta Trindade, nada é anterior ou posterior, nada é maior ou menor, porém todas as três pessoas divinas e distintas são coeternas e iguais entre si, de modo que em tudo deve ser venerada a Trindade na unidade e a unidade na Trindade. Muito bem, esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje. Espero que você tenha sido abençoado. Se esse vídeo te abençoou, você precisa assinar o nosso canal, curte o nosso vídeo, deixa aqui abaixo o seu comentário, compartilhe o link desse vídeo para todos os seus amigos, para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas pelo ensino da palavra de Deus. Por hoje é só, vou ficando por aqui, mas estarei te aguardando no nosso próximo encontro.